Seguimos ao vivo aqui com Entre Nós e agora a gente pede uma ajuda importante, né, Fábio? Muito, para esclarecer tudo. Sempre que a gente precisa de ajuda, a gente pede socorro aqui para o Rodrigo Aidar, que já está com a gente, para falar dos assuntos jurídicos, colunista aqui da Rádio Band News FM. Boa tarde, Rodrigo Aidar, que bom ter você de novo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aí aos nossos queridos e às nossas queridas ouvintes. É sempre um prazer participar aqui do Entre Nós. Vamos lá, Aidar. Bom, é claro que tem uma guerra de narrativas em toda notícia que envolve Lula ou que envolve Bolsonaro, sempre tem uma guerra de narrativas dos lados extremados, como eu falei aqui no começo do Entre Nós. Mas vamos ao que é fato. Os indícios que a Polícia Federal encontra até agora é de que o ajudante de ordens, ou seja, braço direito do presidente da República, tenha se utilizado de várias pessoas, uma associação de várias pessoas para cometer o crime de falsidade ideológica. Se ficar comprovado que até agora a polícia apresentou, a investigação apresentou como indícios, esses crimes, falsidade ideológica e associação criminosa, na sua visão, eles estariam configurados? Parece que esses crimes serão comprovados? Olha, Adriana, você sabe que antes da nossa conversa, eu estava conversando aqui com alguns especialistas mesmo, estudiosos de direito penal, de processo penal. E eles me indicaram outros dois artigos do Código Penal que, na opinião deles, esses crimes se encaixam com mais clareza do que falsidade ideológica e associação criminosa. Associação criminosa é aquela: 3 ou mais pessoas se associaram para cometer um crime. Pode ser enquadrado, se descobrir. Mauro Cid, segundo a operação da Polícia Federal, que está ali no relatório, na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, poderia, em tese, sim, caracterizar associação criminosa, falsidade ideológica. Agora, tem 2 outros crimes que eu trouxe justamente para colocar aqui para os ouvintes. Um deles é inserir dados falsos em sistema de informação da administração pública. Ou seja, você entrar num sistema de informação da administração pública e inserir ali um dado que não condiz com a realidade. A pena para esse crime é de 2 a 12 anos de prisão. Então, assim, o que foi feito? Entrou no Conect SUS, entrou na base de dados, registrou uma vacina que não existiu. Isso é inserir um dado falso em sistema de informação. Isso já é uma pena de 2 a 12 anos. E tem um outro, que é a falsificação de documento público. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar um documento público verdadeiro. Prisão de 2 a 6 anos. Então, na visão das pessoas com as quais eu conversei, entre ontem e hoje, juízes e advogados, eles creem que essas condutas que até agora vieram à tona se encaixam mais nestes 2 artigos: inserir dados falsos em sistema de informação da administração pública e falsificação de documento público. Agora, aí eu perguntei, tá, mas tudo indica que isso foi feito pelo staff do presidente da República, mas ainda não há uma ligação clara dele com isso. Onde pega? Aí eles disseram o seguinte, que se ele fez uso desse documento, ainda que não tenha inserido os dados falsos ou falsificado o documento, também pode incorrer na pena de falsificação de documento público, desde que ele tenha usado esse documento. Essa carteira de vacinação para entrar nos Estados Unidos, por exemplo, já caracterizaria esse outro crime, que é uso de documento falso. O simples fato de ter o documento, por exemplo, a gente tem a informação de que, como presidente, ele não precisaria apresentar um termo de vacinação falsificado, esse documento. Mas ele ter viajado levando documentos e ficar comprovado isso, ele estava com a intenção de usar, mas não necessariamente pode ter usado. E aí tem a situação da filha, que teve um certificado de vacinação impresso, inclusive em inglês, às vésperas de viajar com a família, Bolsonaro, e você também não sabe se a preocupação era de fazer com que ela tivesse a liberdade de viajar para outros lugares, ou eventualmente precisasse de se matricular numa escola, e você pode ter a intenção de usar, mas tem que comprovar que usou para se configurar o crime. Exatamente, Adriana. Direito penal é assim, você tem que ver a materialidade e tem que ficar claro, ele usou esse documento de alguma forma, seja de que forma for, para entrar numa repartição pública ou para passar pela alfândega do país para o qual ele viajou. Se ele tiver usado esse documento em viagem, em território nacional, para entrar em qualquer prédio, tiver feito uso desse documento de alguma forma, ele cometeu o crime de uso de documento falso. Aí se enquadraria. Mas, de novo, isso tudo tecnicamente. Precisa ficar comprovado que ele fez uso desse documento. Ou
no caso de inserção de dados falsos no sistema de informação, caso fique comprovado no curso das investigações, porque ontem a operação é o primeiro passo de uma investigação. Ainda vão pegar todas as provas, vão se colher tudo que foi estudar, analisar tudo que foi colhido nessas buscas e apreensões, vai ter o depoimento das pessoas que estão sendo ouvidas. Depois de tudo isso, se chegar à tese de que isso foi feito com conhecimento ou pedido ou consentimento do presidente da República, do então presidente da República, aí ele incorre nos mesmos crimes de quem fez. Inserção de dados falsos no sistema de informação. Mas precisa ficar comprovado que ele, de fato, ou pediu para fazer, ou deixou fazer, ou usou esse documento de alguma forma. Aí ele também está sujeito às mesmas penas. Agora, duas coisas, Aidar. A variação é muito grande, né? De 2 a 12 anos, você disse aí, de pena para inserção de dados falsos em registros oficiais. Isso tem que ser levado em consideração para analisar se a pena é maior ou menor. A consequência do fato ou a importância do dado que foi inserido? E uma outra questão, corrupção de menores pode ser um outro crime também, porque tem menor envolvido nessa situação toda, né? Fábio, essa dosimetria da pena, eu lembro que quando a gente cobriu o Mensalão, o bom de ser velho é isso, né? Você já viu muita coisa. A dosimetria da pena levou sessões no Supremo Tribunal Federal e ela tem um tripé. Eu não vou lembrar exatamente qual é esse tripé, mas são algumas coisas que são levadas em conta pelo juiz para dosar essa pena. Reincidência pode ser uma delas, se o cara já aprontou, deixou de aprontar, a importância do dado que foi ali, se isso causou danos para outras pessoas ou não, porque diz... O crime de inserir dados falsos, ele diz inserir os dados no banco da administração pública para obter vantagem indevida ou causar dano a outra pessoa. Que vantagem foi essa obtida? Isso é valorado para dosar a pena. Então, de fato, é um intervalo muito grande, de 2 a 12. Mas aí uma série de circunstâncias. Se causou dano a terceiro, que tipo de dano, qual a consequência disso, o dado inserido, como você disse, e se obteve uma vantagem indevido ou não, e que vantagem é essa? E é aí que o juiz faz esse cálculo e vai e diz se é 2, se é 12, ou se não é 2, é 12, é 8, 7, 6. Enfim, isso é levado a uma série de circunstâncias de fato. Corrupção de menores é muito difícil, Fábio. Eu coloquei essa questão também, porque está sendo falado, mas aí é corromper ou facilitar a corrupção de um menor de 18 anos, praticando com ele uma infração penal ou induzir ele a praticar. No caso da filha do presidente, da Laura, não tem essa corrupção de menor, é muito difícil, eu acho que não se encaixa. Todos os cenários possíveis levam a crer que, se houve a falsificação, ela não tinha conhecimento, ela não concorreu para o crime, ela não, sabe, ela não participou da feição, da feitura daquele crime, daquela ação criminosa. E isso caracteriza a corrupção de menor, e não o simples fato de ela ter usado um documento público que eu duvido que ela tenha conhecimento de se era falso, se não era falso, ou enfim. Muitas vezes nessas viagens a documentação fica toda com os pais, ainda mais com uma menina de 12 anos. Muito então, provavelmente estava alheia a tudo isso, Sim, né? claro. Exatamente. Então, eu acho muito difícil que eles sejam enquadrados nesse capítulo de corrupção de menores. Nenhuma das pessoas com as quais eu conversei enxergou um possível enquadramento nisso, não. Eu acho que a coisa pode ficar mais complicada para o presidente e para a família do presidente, com uma nova representação que parece que vai ser feita pelo Ministério Público, pela falta de vacinação da Laura. Se ela realmente não foi vacinada, porque tem um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falei, a gente conversou sobre isso muito, tanto no Jornal da Manhã, como no Band News no meio do dia, lá no começo da pandemia, quando tinha aquela discussão se os pais são ou não são obrigados a vacinar seus filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem um artigo específico que diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A vacina contra a Covid-19 era recomendada pela autoridade sanitária. Se era recomendada pela autoridade sanitária e o pai não fez, ele pode sofrer uma série de consequências, que, ao fim e ao cabo, podem até chegar à perda da guarda da criança. Porque a gente tem que lembrar que filho não é coisa.
E pai não é dono do filho. Pai, aliás, tem direito muito pouco sobre filho, tem muito mais deveres e responsabilidades, e um deles é zelar pela saúde da criança. Se você deixa de vacinar seu filho por opção ideológica, que, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não pode, opção ideológica, seja lá religiosa, qualquer que for o motivo, você não é dispensado de dar as vacinas obrigatórias no seu filho. Se você deixar essa criança ficar doente, vier a ter alguma sequela, você pode ser processado por conta disso e pode, inclusive, perder a guarda da criança. É isso. E o ex-presidente Bolsonaro alega que a filha tem comorbidades, que teria um documento médico, um atestado médico explicando isso, mas também vai ficar na berlinda, porque uma vez que nesse esquema de falsificar dados no Conect SUS, médicos foram usados nesse processo. Então é preciso também ficar atento a esse detalhe. Obrigada demais, viu, Aidar? Bom ter os seus esclarecimentos sempre. Grande abraço. Adriana, eu que agradeço. Obrigado, Adriana. Obrigado, Fábio. Esperemos que esse atestado da Laura não seja não seja assim tão verdadeiro quanto essas carteiras de vacinação, né? É isso. Não, e bom te ouvir, porque assim, a retórica de que parece uma molecagem de alguém que rasurou um bilhete do pai ali, falsificou um bilhete do pai para a professora na escola, não é isso. Não se trata de um moleque que fez uma adulteração em alguma coisa para se dar bem ali num momento. Como você explicou bem, um crime previsto em lei, falsificar, inserir dados mentirosos, falsos, em sistema público de informação. Obrigada demais, Aidar. Obrigado, Adriana. Obrigado, Fábio. Um abração aí para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Valeu, Aidar.